A paz a todos, de novo. Não, tava quase começando o culto aqui de novo. Já ia falar, vamos orar. Não, vamos orar mesmo. Pela palavra agora. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu a tua palavra. A palavra que chegou até nós a preço de sangue dos nossos irmãos. Palavra que o Senhor guardou por meio dos séculos. Pedimos, Pai, para que o Senhor, por favor, que o Teu Santo Espírito fale em nossos corações, que, por favor, o Senhor me livre de erros, me livre de falar qualquer coisa aqui que esteja fora da Tua palavra, fora da Tua vontade. Oramos, Deus, para que todos aqui sejamos edificados com a Tua palavra e que isso redunde em glória ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Como dá para ver aí, eu estou continuando a série que eu tinha iniciado há muito tempo. Quase não chega ao fim. Se parece que não está chegando ao fim para vocês, imagina para quem está fazendo a série aqui. Eu tinha... começando aí, o tema é Cristologia. Cristologia é o estudo da pessoa de Cristo, da sua obra, da relação da pessoa de Cristo com a sua obra e das naturezas de Cristo. Na verdade, uma natureza só que é única. Ele é tanto homem e Deus ao mesmo tempo. Nós já estudamos sobre a natureza humana de Cristo, nós já vimos também a questão da natureza divina de Cristo, e agora nós vamos ver como que isso se relaciona com a obra dele. E a obra da salvação ela pode ser dividida em duas etapas, uma das maneiras de dividir. Uma etapa, igual vocês estão vendo aí, de humilhação, e uma etapa de exaltação. A humilhação de Cristo, ela começa com a encarnação. Já é humilhante para o próprio Criador se tornar criatura. Já é humilhante para o próprio Criador se fazer um servo. Depois dessa etapa de encarnação, uma outra humilhação que Cristo teve foi a morte na cruz. Não apenas o próprio Deus teve que experimentar a morte, mas ele morreu de maneira humilhante. Além disso, ele desceu ao Hades. Além disso, ele teve que ir para um lugar em que, aí a gente vai ver isso depois, muito provavelmente é um lugar de choro, assim, não é um lugar muito legal para as pessoas estarem. E lá dentro, lá no Hades, ele já começa a exaltação dele. Lá no Hades, ele começa a proclamar a vitória dele e ele ressuscita. Outro ponto para exaltação dele, para o mundo ver que ele tem o poder sobre a vida e a morte. Depois de ressuscitar, ele ascende, está à direita do Pai, ele está lá sendo exaltado, ele está lá com o poder que é dele desde antes do início das coisas, e por fim, a última parte da obra, que ainda não se concretizou, a parte que todos nós aguardamos, é o retorno dele. O retorno, quando ele vai voltar, quando todos vão reconhecer que ele é o único e verdadeiro Deus, e todos vão se ajoelhar perante ele. A ideia é fazer uma pregação sobre cada um desses pontos aí. Hoje nós vamos tratar sobre a encarnação de Cristo. Abram lá em João, capítulo 1. Esse texto eu usei o início dele, acho que umas 2 pregações que eu fiz atrás. Hoje nós vamos ler uma parte maior. João, capítulo 1. Vamos ler. Está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam,
Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Só até esse ponto. Nós temos um grande número de indícios para crer que esse começo do evangelho que a gente leu de João, quem escreveu foi o próprio João. Para a gente está óbvio, né, porque está escrito João no livro, né, mas para as pessoas que estavam pesquisando no começo para entender, quem que escreveu isso aqui de fato? Foi de fato o apóstolo João? Foi outra pessoa? E há um grande número de evidências para a gente crer que foi de fato João. O testemunho dos discípulos lá de João, similaridade com algumas coisas, associação com o apóstolo que ele mesmo escreveu no livro dele. Não vou entrar muito nos detalhes, mas ele foi escrito por João e foi muito provavelmente o último evangelho a ser escrito. E ele se diferencia dos outros 3 evangelhos porque ele vai tratar de Jesus de uma maneira diferente. Os outros 3 evangelhos, eles são categorizados como evangelhos sinóticos. Sinótico é uma palavra que significa que tem a mesma visão. Os 3 estão retratando de maneira muito similar quase as mesmas histórias de Jesus, vão dar algum enfoque a alguma coisa, vão ocultar alguma outra coisa, mas se vocês forem reparar, forem analisar os 3 evangelhos, eles têm uma similaridade muito grande. Agora, quando a gente chega no evangelho de João, a gente vê que a proposta de João é um pouco diferente. Ele não apenas estava interessado em mostrar que Jesus é um homem extraordinário, como os outros 3, mas ele está interessado em mostrar que, além de ser um homem extraordinário, é o próprio Deus. É o próprio Deus que estava no meio dos homens. E ele já deixa isso muito claro no começo do evangelho dele. No início que nós lemos aqui, né, nessa sessão inicial da primeira parte aqui do capítulo de João, ele deixa muito claro que quem estava no nosso meio não era um homem comum, mas o próprio Deus. Aí, no versículo 1 está escrito assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Aqui é muito interessante porque ele mostra, antes de tudo existir, no princípio, a gente vai ver depois que esse princípio aqui, ele está falando das coisas que eram antes de tudo ser criado. Antes de tudo, tinha a palavra. A palavra, eu já tinha explicado isso na vez que eu utilizei esse texto aqui, mas eu vou explicar um pouco mais à frente. Ele fala que existia a palavra, e essa palavra, ela estava com Deus. Ele faz uma distinção, olha, tinha Deus e tinha a palavra. Mas para que ninguém ficasse confuso, ele explica depois, a palavra estava com Deus e era Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque para nós é muito claro, a Trindade tem o mesmo ser, a mesma entidade, é Deus, mas são pessoas diferentes. Mas para muitos isso era um conceito novo. Muitos da época lá que João estava escrevendo isso, às vezes ficaram um pouco confusos. Mas como assim? A gente não aprendeu que só tem um Deus, a gente não aprendeu que é o Pai, não sei o quê. Mas à medida que os apóstolos vão explicando, à medida que Deus ele completa a revelação dele, a revelação nos mostra que o nosso Deus, ele é um Deus só, mas são 3 pessoas. E aqui João está falando, olha, tem essa segunda pessoa que nós chamamos aqui de segunda pessoa,
essa palavra aqui, ela estava com Deus na criação e não apenas estava, ela era Deus, é Deus. Aí, no versículo 2, ele fala: ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ela estava com Deus, essa palavra estava com Deus. Aí nas versões mais comuns, eu estou pegando a NVI, mas nas versões, na ARA, outras versões aí, está o verbo. A palavra utilizada aí é a palavra logos, que se você for traduzir, significa verbo mesmo. Mas se você for olhar para a cultura da época, para a filosofia, que mudou um pouquinho, né, mas para a filosofia grega da época, esse conceito, o logos, ele foi desenvolvido ao longo dos séculos e teve algumas alterações. Mas o que acredita-se que era o que João estava tentando retratar aqui, por causa da audiência dele, era o conceito de, o logos, para os gregos, era não somente, igual tinha explicado, não somente a palavra, mas era algo que dava início, que dava causa às coisas, que era a razão das coisas, que era a finalidade das coisas. E João tentando fazer essa interface, tentando conversar com essa audiência que conhecia da cultura grega, ele fala, tá vendo esse conceito que vocês têm aí na sua cabeça, de que o que foi criado, tudo veio a partir do logos, o logos, ele dá a causa, ele é a causa, ele dá a finalidade para tudo. Esse logos aqui, ele estava com Deus, ele não estava simplesmente com Deus, era o próprio Deus. Aí ele fala no versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aqui, só adiantando, acho que todo mundo percebeu, né, que o verbo é Jesus, aqui que ele está falando. Estou falando isso aqui porque, só para a gente adiantar um pouquinho, vira aí umas 3 páginas, ou 4, dependendo da Bíblia de vocês, e abram aí em João 5, 26. João 5, 20, na verdade 24, está escrito assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O próprio Filho, como o Pai, é a própria vida. Eles são a causa da vida, não é que eles estão vivos, eles são a própria vida. E aqui, João, ele está mostrando, voltando aí para o versículo 4, capítulo 1, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João está mostrando aqui, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo, ele estava com Deus desde o princípio, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, mostrando aqui, esse verbo aqui, ele é a razão de tudo, e além disso ele mostra, esse verbo, ele é a razão da própria vida. Ele é a vida em si mesmo. Aí, no versículo 5, está escrito: a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui esse versículo, João, como ele já escreveu isso depois da ressurreição de Cristo, ele muito provavelmente ele pode estar fazendo uma alusão à ressurreição de Cristo, mostrando, olha, ele é a própria vida. Ele é a própria vida, e a prova disso, de que ele tem esse poder, de que as trevas não o derrotaram, é que mesmo quando ele morreu, ele voltou a viver. Ele tem a vida por si mesmo. Muito provavelmente, esse versículo aqui, por estar tão próximo do versículo 4, e Luz está se referindo à vida, pode ser que João esteja falando da ressurreição. Possibilidade aqui. No versículo 6 está escrito: surgiu um homem
enviado por Deus, chamado João. Aí aqui uma diferença, isso aí talvez alguns possam confundir, tem pelo menos dois Joãos, não sei, dois Joãos. Cadê o João? É Joãos ou Joões? Nunca usou isso? Ok. Tem pelo menos dois desse cara aqui. Um é o apóstolo, é o cara que escreveu isso, o discípulo de Jesus, estava com Jesus lá. O outro é o João o Batista, que morreu lá decapitado por ordem de Herodes. O que João, o apóstolo, está falando aqui é sobre João o Batista. Ele está falando, aí versículo 6, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aqui é muito interessante porque o próprio João, uma vez ele foi questionado, está aí, acho que capítulo 2, se eu não me engano, tu és o Cristo, quem que é você? E João, para explicar quem ele era, ele fala da profecia de Isaías, está lá em Isaías 40, versículo 3, está escrito assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João, ele se define como cumprimento dessa profecia aqui. Ele falou, eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que vai vir antes dele. Eu sou aquele que vai preparar o caminho para o Cristo. E logo depois, ele fala, a gente percebe também que, olhando para a pregação de João Batista, o propósito dele era preparar os corações das pessoas, preparar os ouvintes, começar o anúncio da pregação do arrependimento para o Cristo continuar isso. Aí, no versículo 10, está escrito, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eu queria fazer uma pequena pausa nessa exposição. Vou abrir lá em Filipenses 2, do 5 ao 8. Uma pequena pausa só para que eu faça um link aqui. Filipenses 2, do 5 ao 8. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora, lendo de novo o versículo 10 lá de João. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui tanto João e Paulo, em Filipenses, eles estão falando da mesma coisa, obviamente, dando ênfase em coisas diferentes, mas de que o Verbo encarnou, o próprio Deus se fez carne. E Paulo, ele mostra que, olha, Jesus ele se humilhou. Imagine você aí, por exemplo, vivendo num palácio, vivendo cheio de regalias, vivendo com diversos mordomos, qualquer coisa. Só de pensar em alguma coisa, você já tem diversas opções, diversas pessoas tentando te servir. Só que da frente lá do seu palácio, você tem uma visão linda da Cracolândia. Você tem uma visão linda de pessoas que estão afundadas na droga, pessoas que estão desperdiçando a própria vida. Alguns estão ali porque querem de fato se afundar em coisas ruins. Outros estão ali porque não tem força para sair. Você vê do alto lá do seu palácio essa situação. A maioria de nós aqui, acredito eu, não vai sair do palácio. Não vai querer
deixar suas regalias, querer deixar seu conforto para nem mesmo olhar. Ia pedir, sei lá, muda a janela de posição, sei lá, tá com uma bomba, varre esse pessoal daqui porque eu quero ter uma paisagem bonita. Mas o que a gente vê o que o nosso Deus fez? O nosso Deus podia ter ficado na glória dele, o nosso Deus podia ter continuado sendo glorificado com os anjos lá, podia não ter passado por nada, mas ele escolheu se humilhar. Ele escolheu, no exemplo que eu estou dando aqui, sair lá da condição, sair lá do palácio, ir lá para a Cracolândia, não somente tratar as pessoas que estavam lá, mas ele se fez como algum que estava lá, ele se fez comum, ele se fez parecido com eles. E da mesma maneira que os drogados lá estão hoje ainda sofrendo com algumas necessidades, seja, sei lá, frio, fome, qualquer coisa, o nosso Deus se fez homem, o nosso Deus encarnou, ele poderia, no poder dele, falar, vou encarnar aqui, mas não vou passar fome, não vou ser tentado, não vou ter dor, não vou sentir tristeza aqui, não vou sentir nada. Eu vou ser Deus, vou estar humano aqui, mas eu vou estar com meu poder aqui impedindo que eu sinta essas coisas. Mas o nosso Deus não escolheu isso. Ele escolheu tomar a nossa forma, e além de tomar a nossa forma, ele escolheu passar por diversas coisas que nós passamos aqui. E além disso, ele escolheu morrer. E morrer não apenas, morreu aqui, não, ele morreu de uma maneira humilhante, ele morreu de uma maneira dolorosa. Tudo isso por nós. Tudo isso fez aquele que tinha o poder de tudo. Como está escrito aqui no versículo 10 de João, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Aquele que criou o mundo. Aquele que tem o poder sobre tudo, escolheu fazer parte da criação. Escolheu se tornar servo, como diz Paulo lá em Filipenses. Mas, embora ele tenha se humilhado, embora ele tenha feito tudo isso, o mundo não o reconheceu. Não reconheceram a Cristo como Deus. Alguns não deram validade para a pregação dele. Alguns se oporam ao ponto de não estamos acreditando, não queremos ele, vamos matá-lo. Aí no versículo 11 fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus não o reconheceram, os seus... Cadê aqui? Isso. Os seus o rejeitaram. Aí, aplicando um pouco para as nossas vidas, será que nós temos rejeitado a Deus? Aí acredito que muitos de nós aqui vamos responder, não, eu não tenho rejeitado a Deus, não. Eu recebi como Senhor da minha vida, Ele é o centro do meu coração, a minha vida é para Ele, não sei o quê. Mas vamos analisar um pouco como nós conduzimos as nossas vidas. Nós dizemos que, não, Deus, de fato, Ele é o Senhor da minha vida, eu crio no nome dEle, mas Ele é o dono do meu ser, mas a palavra dEle não importa. Ele é meu dono, Ele é o Senhor do meu ser, mas a palavra dEle não importa quando eu tenho que tomar alguma decisão. A palavra dEle não é importante quando eu tenho que tomar alguma decisão, fazer alguma escolha na minha vida. Eu falo, não, mas Ele é o centro do meu coração, só que as minhas atitudes mostram que, na verdade, o centro da minha vida sou eu. A minha vida eu vivo para mim mesmo, eu vivo para os meus desejos, e se for conveniente, eu coloco Deus no caminho. Eu digo que, o Senhor, a minha vida é para servir a Deus, a minha vida, eu sou servo dEle, mas quando eu preciso me negar, quando eu preciso dizer não para mim mesmo, quando eu preciso mostrar, quando eu preciso perseverar nisso, de mostrar, não, vou servir o Senhor, independente da minha vontade, vou servir a Deus, porque eu de fato sou servo dEle, nesse momento aqui, Deus não é conveniente de servir. Nesse momento aqui, eu vou pedir demissão, se é que tem como um servo pedir demissão, não quero te servir nesse momento, não. Nós rejeitamos quando nós falamos, não, Senhor, o Senhor é a coisa mais importante da minha vida. O Senhor é aquilo, é a razão da minha vida, eu vivo para o Senhor, mas nós não temos tempo para Ele. Nós falamos, o Senhor é a coisa mais importante, mas se sobrar tempo eu vejo o Senhor aqui.
Se sobrar tempo, tá, deixa eu ver aqui, Deus, não, tem prova amanhã, não, negócio do trabalho, tem que estudar, tem que, sei lá, campeonato para o ímpar, mas o Senhor não. Nós rejeitamos a Deus quando a gente fala que, não, porque meu prazer é estar na tua presença, só que dá 5 minutos lendo a Bíblia já está doendo o seu corpo inteiro, porque você quer rejeitar isso, você não sente vontade de ler a palavra de Deus, você quer rejeitar aquilo. 5 minutos. E orar. Não, Senhor, tem tanta coisa para fazer. Orar para que orar? O Senhor sabe de tudo. Ou então, Deus, vou orar aqui, deixa eu dormir, mas vou deitar aqui, mas não me deixa dormir não, você está cansado, você está com sono, está deitado e não quer dormir. Você quer orar a Deus, deitado com sono e assim, não, vou dar o meu melhor para o Senhor aqui. Nós priorizamos tudo. Nós priorizamos séries, nós priorizamos filmes, nós priorizamos trabalho, nós priorizamos estudos, nós priorizamos qualquer coisa. Mas aquilo que nós falamos que é o mais importante para as nossas vidas, nós não. Isso aqui, se sobrar tempo, eu mexo com isso. Nossas bocas falam, Ele é o meu Senhor, só que a maneira como nós vivemos, as nossas atitudes, parece que estão gritando e falando, não, eu sou meu Senhor. Eu sou meu Senhor, ninguém vai interferir na minha vida, ninguém vai interferir nos meus desejos. Se sobrar tempo, se for da minha vontade, eu sirvo a Deus. Versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Reflita, você de fato recebeu a Cristo? Eu falei aqui, existe uma grande diferença de rejeitar o Senhor ao ponto de crucificá-lo, ao ponto de matá-lo, mas olhando assim para as nossas vidas, pelo menos a reflexão que eu faço da minha vida é que algumas atitudes que eu tenho parecem que estão falando, não, Senhor, eu te sirvo aqui, eu te quero, mas em alguns momentos parece que não, eu te quero só até aqui, Deus. Depois disso aqui, não. É uma coisa que nós temos que lutar. É uma coisa, lutar contra a nossa carne, lutar contra a nossa vontade de ser independente de Deus, lutar contra a nossa vontade de não servir ao Senhor. De fato, será que nós de fato recebemos a Cristo? Nós de fato cremos no nome dele? E é muito interessante essa questão de crer, essa questão de ter fé, porque Tiago, ele vai falar, não, você tem fé em Deus? Beleza. Os demônios também têm e tremem. Existe uma grande diferença em você simplesmente acreditar em alguma coisa, uma fé qualquer, uma outra fé de um outro grau, a fé lá dos demônios, eles não apenas creem, mas de fato essa crença gera tremor neles, e a fé salvadora. A fé salvadora, nós não apenas cremos em Deus, mas essa crença transforma as nossas vidas. Se eu de fato falo, não, eu creio em Jesus Cristo, se eu de fato creio de verdade nele, se eu levo isso a sério, eu vou crer no que ele falou. Eu vou crer nas palavras dele, eu vou obedecer às palavras dele. Isso se eu de fato creio. Se eu acho, não, Jesus é um cara legal, mas não sei, não, as palavras dele são legais, não sei o quê, mas se essas palavras não impactam a minha vida, ao ponto de me transformar, ao ponto de eu buscar o Senhor, do Espírito Santo trabalhar na minha vida para que eu pareça cada vez mais com o próprio Jesus, se eu não tenho essa fé, é muito provável, é um sinal de que eu não sou salvo, eu não demonstro essa crença que João está falando aqui. Se nós de fato cremos nele, se nós professamos que ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o dono das nossas vidas, isso tem que impactar as nossas vidas. Uma outra coisa interessante aqui, na boca do povo, está por aí, não, porque todos nós somos filhos de Deus. O que a palavra nos mostra é o contrário. Nós entendemos que todos somos criaturas de Deus, todos fomos criados por Ele, mas aqui a gente vê, olha, não é simplesmente algo que
você nasce, mas é algo que é dado por Deus. No versículo 12, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, ou seja, nós não tínhamos isso, nos foi dado o direito de sermos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, não nasceu, seja de alguma linhagem ou já nasceu por conta própria, filho de Deus, mas isso foi te dado por Deus. Te dado por Deus, nós somos adotados pelo Senhor, Ele, por conta de Cristo, nos adotou, nós somos irmãos de Cristo. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui eu tinha explicado, não foi essa palavra, foi a palavra primogênito. Esqueci quando, mas eu expliquei que, olha, Cristo ele é chamado de primogênito entre os mortos. Aí alguém pode pensar, se ele é primogênito, significa que tinham outros lá. Aí, eu esqueci qual que é o texto, mas a explicação para o texto, Jesus, ele é o primogênito entre os mortos, aí tem duas possíveis explicações. Ele pode ser primogênito no sentido de que ele foi o primeiro a ressurgir com o corpo glorificado, porque outros já ressurgiram com o corpo glorificado antes do próprio Jesus, por exemplo, Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou. Uma outra explicação para primogênito dentre os mortos é que ele tem o direito de um primogênito, aqui no sentido de direito de herdar, o direito de governar. São duas possíveis interpretações para o texto que eu esqueci. Mas tem esse texto falando aí sobre Jesus ser o primogênito entre os mortos. Não só entre os mortos, tem primogênito, acho que sozinho também. Esqueci. Aqui ele fala de unigênito. Jesus, ele é o unigênito do Pai, o único gerado. Aí, de novo, mas se todos nós somos filhos de Deus, como que ele pode ser o unigênito, o único, se no próprio versículo anterior fala que existem outros filhos de Deus? Aqui, o provável sentido da palavra unigênito é que Jesus ele foi o único gerado no sentido de o único que tem aquela natureza, o único que vem do próprio Pai, o único que é gerado no sentido de ser o próprio Deus. Nós não fomos gerados da mesma maneira que Jesus não foi gerado no sentido de gestação. Como a gente viu, na palavra fala que ele estava no princípio antes de tudo. Ele e Deus estavam antes de tudo ser feito. Mas aqui a palavra unigênito tem no sentido de falar da natureza de Cristo. Ele é o único com aquele tipo de natureza. Aí no versículo 15 está escrito: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A lei de Moisés, ela nos mostra a vontade de Deus. Deus, ele revelou a sua vontade de maneira até um pouco diferente, como ele estava revelando ao longo da história. Ele revelou de uma maneira muito especial lá para Moisés. A partir lá de Moisés fica muito claro, Deus aprova isso, Deus desaprova isso. Literalmente, foi cravado em pedra aquilo. Agora, o que a gente consegue ver ao longo da história é que, embora essa mesma lei mostre a vontade de Deus, mostre que nós devemos obedecê-la, parece que essa mesma lei está mostrando, olha, você tem que obedecer, mas você não vai conseguir. Você vai ter que todo ano lá fazer um sacrifício para pedir a expiação do seu pecado, você vai ter que se arrepender, a gente vê as pregações dos profetas falando sobre arrependimento. A lei mostra a vontade de Deus e ela, assim, não diretamente, mas indiretamente, parece mostrar, olha, você não vai conseguir viver isso, você não vai conseguir cumprir a lei de fato. E o que a gente vê aqui, 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Essa mesma lei, como o apóstolo Paulo nos mostra lá em Romanos, a lei ela serve para nos mostrar o que é pecado. A lei
ela serve para mostrar, olha, você antes você não sabia disso, mas agora aqui você está sabendo que isso desagrada a Deus. Esse é um propósito da lei. Mas o que a gente vê com Cristo é algo superior à lei. Ele veio, aquilo que nós não podíamos fazer, ele fez, ele cumpriu a lei. E mais do que isso, Deus, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele nos deu esse presente de que, creia na justiça do meu próprio filho. Creia no que ele fez no seu lugar, e eu vou imputar a mesma justiça dele em você. Creia nisso. E a gente vê essa graça de Deus sendo demonstrada pela cruz de Cristo. Essa graça sendo demonstrada, olha, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não tem condição de fazer, o meu filho fez. Creia então no sacrifício dele, creia na obra dele no seu lugar. A obra que você não era capaz de fazer, ele fez. Aí agora, terminando, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nosso Deus, ao longo da história da lei ali, a gente vê que ele proíbe essa questão de, não tenta fazer imagem, não tenta fazer escultura, não adore esse tipo de coisa, não tenta me representar dessa maneira. O nosso Deus, diferente de muitos outros deuses da história, ele é um Deus que nós não temos uma imagem. Você tem imagens lá dos deuses do Egito, você tem imagens de deuses gregos, de deuses de diversas culturas. Mas o Deus de Israel, o Deus que foi revelado a Abraão, a Isaac, a Jacó, e que essa revelação progrediu até nós aqui, ele não deixou que nenhuma imagem fosse feita dele. Mas o que nós vemos de Cristo aqui é que ele é a imagem do próprio Deus. Imagem não no sentido de que, Deus então, a imagem de Deus é o semblante lá de Cristo, é a aparência física dele. Aqui, muito provavelmente, não, a imagem aqui não está falando sobre essa questão física. A imagem aqui, muito provavelmente, João está mostrando, olha, a revelação que estava incompleta, a revelação que estava faltando, que era sombra, foi completamente revelada por meio de Cristo. Aquilo que você só tinha uma fresta, você só conseguia enxergar por uma fresta. Aquilo que você só conseguia enxergar por sombras, de maneira desfocada, agora está na sua frente. Encarnou, está vivendo no seu meio, viveu no seu meio, realizou milagres, fez essa obra extraordinária, ressuscitou, está à destra do Pai e ele falou que vai voltar. Essa é a imagem que Deus nos deu, e isso é aquilo que estava oculto no passado e ele nos revelou. E uma coisa muito importante aqui, que ele fala no final do 18 aí, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Isso é uma coisa muito interessante, já partindo aqui para as aplicações. Deus, ele se tornou conhecido. Ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que você não tem acesso a ele, ele não é um Deus que ele não liga para você, que colocou a corda lá do universo e o universo vai aí, roda aí e me deixa aqui em paz. Não. Deus, ele se tornou conhecido. Além de conhecido, ele se tornou acessível. Ele nos ouve, ele presta atenção em nós, ele se preocupa conosco, ele trabalha para o nosso bem, mesmo o que na nossa cabeça pode parecer, não, eu não quero isso para a minha vida, não, isso aqui é ruim, não, eu queria outra coisa, não sei o quê. Deus, ele trabalha para o nosso próprio bem. Ele trabalha para moldar a imagem de Cristo nas nossas vidas, mesmo que isso implique que vá ser contra a nossa vontade no momento. E uma outra coisa muito interessante, além dele estar próximo, ele consegue se relacionar com as nossas dificuldades. Como eu tinha falado no começo, Deus, ele não é um Deus que ele sabe simplesmente por causa da onipotência dele o que é tentação, o que é tristeza, o que é passar por adversidades. Não. Ele se tornou carne, ele foi tentado, ele chorou, ele passou por adversidades, ele experimentou um dos momentos mais difíceis, ele morreu de uma maneira dolorosa. Se você está pensando, eu tenho uma dor aqui, Deus não sabe o que é essa dor, não vou falar para você experimentar o que é morrer numa cruz,
Porque, obviamente, você não vai fazer isso, mas procura depois como que é a experiência de uma pessoa que está morrendo numa cruz. É algo agonizante, não é algo legal, e ele aguentou isso tudo por nós. Nós aqui, que muitas vezes, como eu tinha explicado lá, a gente troca Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa é mais importante, qualquer coisa é melhor do que aquele que sofreu tudo no nosso lugar. Então, mas aí, voltando aqui, uma coisa para nós ficarmos animados, ele é próximo, ele está próximo, ele não é um Deus inacessível, e além de ser acessível, ele sabe do que a gente está passando, ele sabe das nossas dificuldades, ele experimentou dificuldades parecidas, e ele está disposto a nos ajudar. Ele está disposto a transformar as nossas vidas, ele está disposto, e é muito interessante, uma coisa que eu dou graças, porque Deus ele é longânimo. Deus ele demora em se irar. Deus, muitas vezes nós parecemos crianças pirracentas, crianças que o pai está ensinando alguma coisa e a criança teima em fazer coisa errada. Deus, ele é longânimo, ele vê os nossos erros e ele, olha, estou dando mais uma chance aqui. Muda a sua conduta, se arrependa, transforma a sua vida, me peça, eu estou pronto aqui para te ajudar, me peça. Pare de tentar ser independente e pare de tentar viver longe de mim. Então, para finalizar isso, que nós não desprezemos esse amor que Deus demonstrou por nós. Essa grande obra que foi feita na cruz, uma obra que nada poderia pagar. O que pode ser caro o suficiente para pagar o sangue do próprio Deus? O que é caro o suficiente para comprar algo que não tem preço nenhum, a coisa mais valiosa da criação, a coisa mais valiosa de todo o universo? Nada. O próprio Deus ele abriu mão da glória dele, ele se humilhou, ele se tornou carne, ele morreu, ele fez tudo isso por nós. Então, que nós não desprezemos isso. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos amou, o Senhor deixou a tua glória por nossa causa. Muito obrigado, Senhor. Deus, nós não somos merecedores disso. O que nós podemos fazer, Pai, é ter um coração grato ao Senhor. E que não apenas, Deus, tenhamos um coração com esse sentimento raso, Pai, mas que de fato as nossas vidas possam demonstrar isso. Que de fato, Pai, quando falamos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, que de fato o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que não troquemos o Senhor por qualquer coisa, porque mesmo as melhores coisas deste mundo, comparado ao Senhor, não são nada, Pai. Que possamos não apenas entender isso, de que o Senhor é maior do que tudo, de que estar com o Senhor é a melhor coisa dessa terra, que não apenas entendamos isso de fato, mas que o Senhor transforme os nossos corações, transforme para que as nossas vidas sejam transformadas, Pai. Transforma, Pai, o nosso entendimento, muda a maneira como nós enxergamos as coisas, que nós, de fato, viemos a ter ódio do pecado, especialmente dos nossos, Pai, não do outro, mas ódio do nosso pecado, porque foi o nosso pecado, Pai, que fez com que o Senhor saísse da Tua glória. Deus, nos ajude, nós precisamos do Senhor. Se não for o Teu Santo Espírito nas nossas vidas, nós estamos derrotados. A nossa derrota já é garantida, porque é o Teu Santo Espírito, Pai, que nos dá a vitória contra o pecado, é o Teu Santo Espírito que transforma o nosso ser. Que busquemos o Senhor, Pai. Nos ajude a termos alegria, a termos prazer, Pai, em ler a Tua palavra, em meditar nela, a termos prazer em orar, Pai. É difícil, a nossa carne, ela tende a ir contra o Senhor, nós precisamos do Senhor para lutar contra nós mesmos, Pai. Nos ajude. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.